Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao universo dos games, porque tá no ar, tá no cabo, tá na internet, o programa Game Over trazendo bilhões de gigas de informações pra vocês. E sim, cara, estamos aqui mais um dia trazendo notícias incríveis, jogos incríveis, também jogos antigos, várias coisas legais. Cara, eu tô resumindo a parte do Estressauro, né? Estressauro, fala aí, cara, o que vai ter no programa de hoje? Tem notícia de jogo de RPG, tem jogo novo de Pato Soldado, tem jogo antigo do Mickey que faz tudo e tem anime que você vai pro espaço. Tudo isso e muito mais no programa Game Over que começa agora. Game Over. E vamos começar com notícia, cara, coisas importantes aqui, né? Você tá ligado que aqui a gente traz coisas importantes pra vocês, né? Então vamos lá com as principais notícias geek gamer pra vocês, vamos lá. Notícia bombástica para os players de console. A temporada 18 de Overwatch 2 finalmente vai permitir o uso de mouse e teclado nos consoles. Mas calma, só vai rolar contra quem também joga com os mesmos periféricos ou PC. Isso porque a Blizzard criou dois grupos, o de controle e o de mouse mais teclado, cada um com ranking, MMR e históricos separados. E se alguém tentar burlar o sistema com acessórios proibidos, vai ser considerado trapaça e pode dar ban. Você sabia que Bardock, o pai do Goku, nasceu como um simples filler? Ele apareceu no especial só pra tapar buraco, mas a história foi tão marcante que até conquistou o Toriyama. O criador curtiu tanto que trouxe o Bardock pro mangá, depois reescreveu sua origem em Dragon Ball Minus e até usou ele no filme DB Super Broly. E não para por aí, Bardock voltou no arco de Granular em Dragon Ball Super, mostrando que o personagem que era pra ser passageiro virou peça-chave no universo inteiro. O segundo beta de Battlefield 6 empolgou geral, mas a EA deixou claro, prioridade número 1 é acabar com os trapaceiros. O sistema anti-cheat Javelin já bloqueou mais de 300 mil tentativas só no beta e ainda vai receber melhorias até o lançamento. Além disso, no PC o jogo exige Secure Bot para barrar softwares suspeitos na inicialização. É impossível zerar os hackers, mas a EA promete minimizar ao máximo o impacto deles e manter a comunidade confiante. Quer saber o segredo por trás de vilões icônicos em Dragon Ball? Frieza, Cell, Majin Buu, todos seguiram a mesma filosofia de Toriyama. E ele tinha uma regra de ouro, criar vilões cruéis, mas sem exagerar ao ponto de deixar o leitor com um gosto amargo. Por isso, Frieza, por exemplo, tinha um jeito educado de falar, contrastando com sua brutalidade. Esse contraste deixava tudo mais perturbador. Toriyama também começava pela personalidade, depois rosto, então as roupas. Uma forma espontânea que deu vida a alguns antagonistas mais memoráveis dos animes. 12 anos depois, um dos mistérios mais sombrios de GTA V finalmente ganhou resposta. Jogadores ouviram uma risada estranha nos esgotos de Los Santos, e agora um criador de conteúdo descobriu que o som vem de um arquivo chamado Risada de Vagabundo. A origem? Uma referência ao mito Homem-Rato, que já aparecia em GTA 4. Ou seja, a Rockstar adicionou esse detalhe macabro como easter egg, sem nunca explicar oficialmente. Mas um segredo bizarro revelado no universo de GTA. Você sabia que GTA V quase teve uma mecânica de escalada no estilo Assassin's Creed? Um data miner encontrou arquivos handholds, que indicavam pontos de escalada planejados, mas nunca usados. Além disso, também foram descobertas reações diferentes de NPCs para os três protagonistas. Tipo, moradores de rua tratariam Michael e Franklin de um jeito e Trevor de outro. Até animações escondidas como sair debaixo de caminhões estão lá até hoje. Imagina só se tudo isso tivesse chegado na versão final do jogo. Imagina só a Eve de Stellar Blade chegando em Tekken 8. Hyung Tae Kim, diretor do jogo, é fã declarado da série e até brincou dizendo que treinou em segredo para entrar no torneio. Mas se não der, ele pediu pro próprio Harada colocar a Eve no lugar dele. E olha, como o Noctis já apareceu em Tekken 7, a ideia não é nada impossível. Seria ou não seria insano ver a Eve descendo a porrada em Tekken? E olha só, você quer saber de dicas de lançamentos? Tivemos vários novos anúncios agora esses tempos atrás, né, de jogos novos que você deve ficar atento para você comprar ou não, coisas que fazem sentido para você. Então o Game Over te mostra os principais lançamentos de games por aí pra frente. Então dá só uma olhada. Você já imaginou um mundo onde Rush e DayZ bateram de frente com Pato Donald e o resultado foi um Battle Royale emplumado? Pois é, isso existe e atende pelo nome de Duckside. Aqui você não é um sobrevivente qualquer tentando caçar lata de feijão em um apocalipse sem graça. Você é um pato, de chapéu estiloso e armado até os bicos, explorando um mundo persistente cheio de PVP, PvE, crafting e bases que vão do barraco improvisado até fortalezas que fariam inveja a qualquer clã de One Piece.
disse. É survival, mas com penas. E convenhamos, nada é mais intimidador do que levar um headshot de um pato de cartola. Darkseid transforma o gênero de sobrevivência, geralmente sisudo e cheio de drama, em algo tão caótico e divertido. Além disso, a galera da Tiny Roar se inspirou em mentes da internet e na própria comunidade gamer para moldar o jogo. Sim, a skin de pato gangster surgiu de uma piada interna que virou oficial. E detalhe inesperado aqui, se você ficar tempo demais parado, seu pato começa a limpar as penas de um jeito mais debochado possível. Então, se você sempre achou que Rush precisava de menos toxicidade e mais quá, esse é o game que vai salvar suas madrugadas no Discord. Testa e depois me conta se não dá vontade de gritar Kono Quack da. Já pensou em um jogo onde o chão que você pisa pode rasgar como um papel de caderno? Pois é, esse é Hirogami, um plataformer 3D que transforma a delicadeza do origami em adrenalina pura. O mundo inteiro é feito de papel, montanhas, rios, templos e até os inimigos parecem saídos de uma dobradura cuidadosa, porém frágil. A graça é justamente essa: cada salto, cada ataque, cada escolha carrega o risco de desmanchar tudo, como se você estivesse vivendo dentro de uma arte efêmera. É um jogo que mistura ação estilosa com uma vibe melancólica, perfeito para quem curte desafios criativos e ainda tem um lado poético. Sabe aquela galera que chora vendo o arco da Haku em Naruto? Então, vai se sentir em casa. Enquanto os outros plataformers só jogam obstáculos na sua cara, Hirogami brinca com a física do papel. Cenários que rasgam, dobram, queimam ou se desmancham com o vento. E uma curiosidade aqui é que o time de desenvolvimento chegou a usar folhas reais de origami em protótipos antes de digitalizar os movimentos, para dar mais autenticidade ao visual. E um detalhe engraçado é que existe uma mecânica em que se você cair da plataforma, em vez de dar game over seco, seu personagem amassa igual uma bolinha de papel e é jogado fora. Hirogami é aquele game que junta poesia visual com gameplay desafiador. Se você gosta de algo diferente, bonito e que ainda testa seus reflexos, pode colocar esse na lista sem pensar duas vezes. É literalmente arte em movimento. Se você acha que já viu de tudo no mundo gamer, segura firme, porque Father chegou com tudo e promete transformar seus neurônios em confete digital. Imagina um universo tão sombrio que daria inveja a muitos animes góticos, mas com aquele quê de mistério científico que deixa até o Sheldon Parsons empolgado. Em Father você encarna um protagonista que, ao mesmo tempo que tenta fugir do próprio passado, explora cenários cheios de puzzles e dilemas morais. Tipo jogo de estratégia emocional com DLC de conflito existencial. Se você é do tipo de gamer que adora casar lore pesado com jogabilidade afiada, mas sem perder a piada, Father tá aqui pra você. O diferencial é o clima melancólico misturado com mecânicas de sobrevivência que te forçam a fazer escolhas do tipo rouba ou fica honesto. E isso pesa, tá? E ainda tem gráficos estilizados que te lembram mangás em preto e branco com toque de aquarela digital. E uma trilha sonora minimalista que faz cada passo ecoar. E sabe o que é mais legal? A atmosfera cria uma sinergia única entre preciso continuar e por que eu tô me apegando a esse jogo. É um paradoxo delicioso pra quem curte existencialismo e pixels. Sabia que Father nasceu de uma Game Jam feita pro Halloween e o protótipo inicial era sobre um papai que cuida de plantas mutantes durante o apocalipse zumbi. Pois é, a versão final só manteve o nome Father e a vibe sombria, mas trocou os vegetais sedentos por dilemas psicológicos, porque aparentemente abacaxi homicida é menos vendável. E falando em inesperado, dizem os bastidores que durante um teste interno, o desenvolvedor ficou tão imerso na atmosfera que pediu licença do trabalho, achando que estava preso no jogo. Bom, ou é método de imersão extrema, ou precisa de férias mesmo. No fim das contas, Father é aquele game que te puxa pelo colarinho emocional e diz: vem cá, vamos filosofar em pixels. E se você curte histórias com alma ou com senso de culpa, tanto faz, jogabilidade que te faz pesar cada passo e atmosfera de arrancar suspiro, coloque Father na sua lista antes que vire meme. E também temos jogos antigos, cara. Aqui a gente é nostálgico, aqui a gente é saudosista. Dá pra você ver pelos fliperamas aqui atrás de mim que você vai encontrar jogos antigos de qualidade aqui no Game Over, cara. Então dá só uma olhada nessa lista aqui e depois fala pra gente nas nossas redes sociais. Cara, esse jogo que você recomendou eu já joguei, já zerei e realmente é muito bom. Ou nunca vi, quero jogar e vou aprender com vocês, Game Over. Já parou pra pensar como Mickey virou praticamente um vingador da Disney nos anos 90? Pois é, no Super Nintendo ele ganhou o Magical Quest Starring Mickey Mouse, um jogo que parecia desenho animado interativo. Basicamente o Pluto some e o rato mais famoso do mundo atravessa florestas, cavernas e até o céu pra salvar seu dog. Tudo isso enfrentando inimigos com aquela carinha fofa de quem claramente não paga o sindicato dos vilões. O charme tava nas roupas especiais, tinha a de mago que soltava magia, a de bombeiro que apagava o fogo,
jogo e enchia a tela de água e até de alpinista, perfeita para escalar paredes, como se o Mickey tivesse feito um cursinho de Homem-Aranha. E a curiosidade, esse jogo foi tão amado que virou trilogia no Super Nintendo, mas só o primeiro ganhou o status de clássico absurdo. O engraçado é que o Mickey podia perder a vida caindo de penhascos, mas nunca perdia a compostura. O rato sempre sorria, mesmo despencando. Conclusão, Magical Quest fez sucesso porque entregava a magia da Disney, mais jogabilidade viciante, mais gráficos que pareciam desenho animado. Uma aventura simples, mas com aquele tempero que fez a galera da época pirar. E agora vamos falar de Wise 3 Wonders from Wise. O jogo chega metendo o pé na porta com um estilo diferente dos anteriores da franquia, e em vez da clássica visão de cima, o rolê vira um side-scroller RPG, misturando plataforma com pancadaria. É tipo se o Mario tivesse lido Tolkien e decidido sair distribuindo espadada por aí. O sucesso veio porque o jogo tinha um ritmo bem mais ágil, com lutas intensas, chefes gigantes e uma trilha sonora que até hoje é lembrada como uma das mais marcantes do Super Nintendo. Fora isso, os upgrades de espada e armadura davam aquele gostinho de progressão que deixava a galera viciada. Esse jogo é tão camaleão que recebeu várias versões diferentes. Cada console tinha uma pegada própria, mudando gráficos, músicas e até cutscenes. E no Super Nintendo ele ficou famoso justamente por esse estilo arcadezão frenético. Agora é engraçado mesmo pensar que o Edel nunca abre a boca, mas mesmo assim sempre arruma treta em cada cidade que pisa. O cara é praticamente o Silvio Santos do RPG, onde chega, bagunça tudo. No fim das contas, o Wise 3 fez sucesso porque foi ousado, trocou a fórmula, acelerou o combate e entregou diversão pura. Pro fã de RPG da época era impossível não se apaixonar. Imagina você, moleque nos anos 90, sem internet, só com o Super Nintendo na sala. E de repente cai no seu colo Super Star Wars. Cara, era basicamente pegar a trilogia clássica e enfiar dentro de um cartucho. Só que do jeito mais explosivo possível. O Luke não só treinava com sabre, ele virava praticamente o John Wick da galáxia, atirando em tudo que se mexia. O jogo era um caos delicioso, fase de plataforma difícil pra caramba, chefões gigantes e ainda aquelas fases em que você pilotava Landspeeder e a X-Wing. Parecia mesmo que estava no meio da batalha, mas com gráficos de Lego derretido. E o ritmo era frenético. Enquanto outros jogos adaptavam o filme de forma meio meh, esse transformava Star Wars num arcade adrenalínico. A curiosidade é que o jogo era tão difícil que até o Yoda choraria tentando zerar. O Luke do game já parecia ter feito crossfit antes de conhecer o Yoda. O moleque pulava, tirava, girava o sabre como se fosse um Jedi formado em Hogwarts. No fim, Super Star Wars fez sucesso porque não queria só te contar a história do filme. Ele queria te jogar dentro da tela e te esmagar até você virar um verdadeiro padawan da paciência. Se você acha que sua vida é difícil, imagina ser o protagonista de Dragon Quest V. O cara que começa como criança, perde o pai, é escravizado, cresce, casa, tem filhos e ainda quer salvar o mundo. É praticamente a novela das 9, só que com a versão pixelada e com monstros fofinhos querendo te destruir. O que fez esse jogo bombar foi a sensação de viver uma vida inteira em um RPG. Foi o primeiro da série a trazer o sistema de monstros recrutas, onde você podia chamar um slime pra ser seu parça na batalha. Tipo Pokémon, só que medieval. No Japão, o hype foi tão insano que o jogo literalmente parou escolas e escritórios no lançamento, porque todo mundo queria jogar no mesmo dia. Engraçado é que muitos dos jogadores ficaram indecisos com quem casar. Basicamente, o primeiro triângulo amoroso digital da história dos games. Dragon Quest V não foi só um jogo, foi uma experiência de vida condensada em cartucho. É o tipo de RPG que faz você rir, chorar e se apegar a um monte de slimes azuis sorridentes. E agora vamos dar um break, aquela pausa para você dar uma leve descansada, tomar um copo d'água e ficar aí, ó, esperando a gente voltar, porque é muito rápido, cara. Sim, é muito rápido o break do Game Over e já voltando com muito mais informações interessantes. Já vem! Game over. E voltamos! Sim, eu disse que era rápido, né? Ó, o break, você mal pensou, já começou. E olha só, o que a gente volta aqui? A gente volta com mais notícias Geek Gamer. Sim, as melhores e mais importantes notícias Geek Gamer da atualidade. Imagina ser o criador de Devil May Cry e ainda assim achar que nunca vai fazer o jogo dos seus sonhos? Pois é, Hideaki Tsuno, também conhecido por Dragon's Dogma, revelou que muitas das ideias que ele gostaria de colocar em prática são consideradas radicais demais para o mercado. Hoje ele tá no estúdio da Tencent trabalhando num novo projeto com bastante liberdade criativa, só que mesmo assim reconhece que seu game ideal talvez nunca saia do papel. Por enquanto ele mistura pedaços dessas ideias malucas com o que ele sabe que funciona. Ainda assim, os fãs ficam na esperança. Será
que um dia veremos esse projeto ousado ganhar vida? Boas notícias para os fãs de Stellar Blade. A Shift Up confirmou que o desenvolvimento da sequência já está em andamento. O estúdio promete um mundo ainda maior, gameplay mais refinado e, claro, muito mais ação com a protagonista Eve. Apesar disso, ainda não deram previsão de lançamento. E sim, é quase certo que terá exclusividade temporária no PlayStation antes de chegar no PC. Depois do sucesso estrondoso do primeiro jogo, dá pra dizer que a sequência tem tudo pra ser maior ainda. E se Hitman e Uncharted tivessem um filho? O resultado seria 007 First Light. O novo game da IO Interactive chega em 2026 e promete unir a jogabilidade estratégica de Hitman com toda a ação cinematográfica de Uncharted. A diferença aqui é que você é James Bond em um começo de carreira, o que traz aquele charme clássico misturado com ousadia. Na prévia rolou infiltração em baile de gala, espionagem, perseguição de carro e até explosões dignas de cinema. Se tudo se confirmar, esse pode ser o jogo definitivo do espião mais famoso do mundo. É oficial, galera! Call of Duty vai virar filme sim! A Activision fechou parceria com a Paramount para levar a famosa franquia de tiro para os cinemas. E por enquanto só tá confirmado um longa, mas se o sucesso vier, pode rolar até o universo expandido com mais filmes e séries. Segundo o CEO da Paramount, isso é um sonho realizado. Afinal, ele mesmo é fã da franquia desde os primeiros jogos. A promessa é que o filme seja tão intenso quanto as campanhas que marcaram gerações de players. E você sabe que aqui não é só videogame, sim, a gente também fala de animes, os melhores animes que você não pode perder, tanto de filmes de animes quanto séries. Cara, coisas incríveis, a gente passa dicas pra vocês relevantes do universo de animes, então dá só uma olhada nesses aqui. Imagina acordar um dia e descobrir que todo o seu mundo virou de ponta cabeça. Mas não daquele jeito divertido de anime shoujo com glitter e coraçãozinho. É isso que The Disappearance of Haruhi Suzumiya entrega. Um filme que pega a loucura da série e joga você num quebra-cabeça psicológico com cara de e se nada fosse como você lembrava. O diferencial aqui é que ele mistura comédia, drama e ficção científica num ritmo que vai desde a zoeira ao existencialismo em segundos. É aquele tipo de história que faz você rir e depois faz você pensar. E no fim você tá encarando o teto do quarto repensando sua própria realidade. O filme foi tão caprichado que demorou quase 3 anos para ser produzido, e o resultado foi um longo de quase 3 horas de pura imersão. Basicamente, o Vingadores Ultimato do universo do Slice of Life Sci-Fi. Agora, o engraçado mesmo é que o título fala em desaparecimento, mas o que some mesmo é a sua noção do tempo, porque você assiste e nem sente as horas passando. No fim, se você curte anime que mistura loucura criativa com reflexões de explodir a mente, The Disappearance of Haruhi Suzumiya é aquele rolê inesperado que vira a melhor história da sua vida. Já pensou em largar tudo e correr atrás do sonho de ser astronauta? Pois é, Space Brothers pega essa ideia maluca e transforma numa história pé no chão, ou melhor, fora dele, e é aquele tipo de anime que mostra que chegar até as estrelas não é só sobre foguetes, mas sobre tropeços, disciplina e persistência, com direito a muita risada no caminho. O grande charme é como ele mistura humor, drama e ciência real numa narrativa que te prende, diferente de outros animes que viajam na fantasia. Aqui a vibe é quase documental, mostrando todo o processo para chegar na NASA. É tão realista que você começa a achar que também pode ser chamado para a próxima missão espacial. Só falta o inglês fluente e um pouco de preparo físico. O mangá que deu origem ao anime foi tão elogiado que chegou a ser usado como material de divulgação pela própria JAXA, a Agência Espacial Japonesa. Ou seja, não é só entretenimento, é quase um curso motivacional oficial. Engraçado mesmo é perceber que depois de assistir, até dar uma volta de ônibus parece um treinamento espacial nível hard. No fim das contas, Space Brothers é imperdível porque mostra que sonhar alto, tipo nível órbita terrestre, é difícil, mas totalmente possível. É o tipo de anime que você termina inspirado e já procurando passagens só de ida pra lua. Se você acha que o colégio já é complicado, imagina estudar numa escola que fica no além da vida. Pois é, Angels Beats joga você direto numa pós-vida escolar, onde os alunos precisam lidar com traumas, lembranças e, claro, batalhas que parecem ter saída de um show de rock de anime. Ele mistura ação insana, comédia nonsense e uma carga emocional que vai fazer você rir num minuto e chorar litros no outro. Não é só um anime de drama, nem só de ação. É aquele pacote completo que deixa você sem saber se dá play no próximo episódio ou se pega uma caixa de lenços. O anime nasceu de uma parceria entre o estúdio PA Works e o famoso roteirista Jan Maeda, que também é conhecido por esmagar corações em obras como Clannad. Basicamente, o cara tem um PhD em te fazer sofrer bonito. A trilha sonora é tão boa que parece que criaram uma banda só pra te deixar emocionalmente instável. E spoiler, é exatamente isso que acontece. Angel Beats não é só um anime, é uma experiência. Se você gosta de rir, se emocionar e ainda ter batalhas épicas de brinde, esse aqui é obrigatório. Se você acha que anime de boxe é só
só soco na cara e grito de torcida, a Ashita no Joe vai te dar um jab de realidade. Esse clássico joga você direto num ringue cheio de suor, drama e uma intensidade que faz até anime shonen moderno parecer treino leve. E não é só sobre luta, é sobre superação, desigualdade e aquela sensação que cada soco é mais psicológico do que físico. É o tipo de anime que inspirou toda uma geração, desde criadores até atletas de vida real. A Ashita no Joe fez tanto sucesso no Japão que, quando um certo acontecimento marcante da história rolou, até jornais trataram como se fosse real. Ou seja, o anime literalmente ultrapassou a barreira da ficção. E olha, tem momentos tão intensos que você vai suar junto com os personagens, mesmo que sua única atividade física seja levantar o controle remoto. Se você quer um anime raiz, intenso, que moldou a cultura pop japonesa, a Ashita no Joe é nocaute perfeito. Será que dá tempo para mais notícias? Notícias de última hora? Sim, cara, notícias é aqui mesmo, cara, pra você ficar totalmente informado do universo geek e do universo gamer também. Então, roda aí! Depois do sucesso absurdo de Baldur's Gate 3, a Wizard of the Coast já prepara o próximo grande jogo de Dungeons & Dragons. E olha só, o projeto será liderado por Michael D. Platter, o cara que trabalhou em Terra-média Sombras de Mordor. Ele tá montando uma equipe de peso com ex-desenvolvedores da Cliffhanger, que teve o jogo do Pantera Negra cancelado, além de veteranos da Monolith Productions. A ideia é dar liberdade criativa total para essa galera experimentar e inovar. Ainda tá bem no início, mas já sabemos, não é uma continuação de Baldur's Gate 3, e sim algo novo, promissor e com potencial gigantesco para balancear o mundo dos RPGs. O mercado de gacha no Japão tá em crise. Nos últimos meses, vários jogos mobile foram encerrados, inclusive títulos famosos da Square Enix, como Final Fantasy Brave Exvius e Dragon Quest of the Stars. O motivo? Custo de desenvolvimento cada vez mais altos e um mercado saturado. Um dev chegou a comparar os jogos gacha ao Titanic. Só tem alguns lugares que ainda flutuam e a tendência é diminuir. O futuro dos gachas japoneses parece cada vez mais incerto. Será o fim de uma era? Polêmica no mundo dos FPS. O jogo Fragpunk, da NetEase, lançou o mapa Toyland, que tem o mesmo layout do lendário Inferno, de Counter-Strike. A comunidade explodiu na internet. Será que é só inspiração ou plágio descarado? Alguns pedem até que a Valve processe, já que ela derrubou projetos de fãs no passado. Por enquanto, nem Valve nem NetEase se pronunciaram. Mas uma coisa é certa, a treta tá só começando. Imagina um jogo que mistura ação cinematográfica com exploração frenética, como se fosse um filme interativo, cheio de adrenalina. E esse é o Falcon Fall, um mundo cheio de cenários grandiosos, combate dinâmico e aquela sensação que cada escolha pode mudar tudo. É o tipo de game que conquista quem curte tanto narrativa intensa quanto jogabilidade eletrizante. Ele não tenta ser só mais um action game. Aqui cada detalhe visual e mecânico foi pensado para prender sua atenção do início ao fim. E os desenvolvedores relataram que várias áreas do jogo foram inspiradas em cenários reais escaneados em 3D, o que deixa tudo ainda mais imersivo. E o engraçado é que você pode estar no meio de uma luta épica e do nada se distrair só admirando a paisagem digital. Então, se você curte jogos que parecem blockbuster, mas ainda te dão liberdade de jogar do seu jeito, Falcon Fall é aquele título que não dá pra ignorar. Você já imaginou um jogo que parece ter saído direto de um sonho maluco depois de comer pizza fria às 3 da manhã? Pois é, esse é Swamp Meat. Aqui você mergulha num universo tão estranho que cada fase parece ter sido feita para te deixar entre o genial e o que raio está acontecendo. A mistura de estilos que não deveria funcionar, mas funciona. Ele junta caos visual, mecânicas rápidas e um humor meio nonsense que conquista quem curte algo fora da caixinha. E a curiosidade é que o jogo nasceu inspirado em experimentos de prototipagem, como se fosse uma jam de ideias insanas que deram muito certo. Engraçado mesmo é que, apesar de todo absurdo, você acaba se identificando com aquela loucura pixelada. Se você gosta de games que parecem uma viagem psicodélica com controle na mão, Swamp Meat é o jogo que vai bagunçar sua cabeça de um jeito bem divertido. E agora é triste, mas fazer o quê? Como tudo que é bom dura pouco, mais um programa Game Over sensacional tá chegando ao fim. Mas cara, você vai ficar com muita saudade da gente? Não se preocupa, porque estamos nas redes sociais, sim. YouTube aqui, ó, você pode entrar no YouTube, Instagram, TikTok, tem um monte de rede aqui, é só você entrar no TV Game Over que você vai encontrar mais da gente. E também pode acompanhar a gente nas redes pessoais também, sim, temos redes pessoais. E em todos os canais aqui da Play TV também, você pode seguir na programação que tem muita coisa bacana, cara. Então é isso, e eu espero vocês na semana que vem com muito mais conteúdo Geek Gamer de qualidade, porque aqui não tem desvantagem, cara. Um beijo na alma de vocês, tchau!